Pessoal, boa tarde a todos. Estamos aqui ao vivo para mais um episódio do nosso Moricast, o podcast da Moremac. E hoje nós estamos numa situação diferente aqui e o Renan está junto comigo e nós vamos fazer um pouquinho diferente do contexto que nós estamos acostumados. Então, para a gente iniciar, tá? Para a gente fazer esse início aqui, eu vou pedir só para o Renan, rapidinho, Renan, você se apresentar aqui para o pessoal, para a gente poder começar e aí a gente já vai entrando aqui direto no nosso tema de hoje. Pode ser? Pode ser. Então vamos lá, Renan. Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, não sei se tem pessoas diferentes assistindo. Meu nome é Renan, sou responsável pelo setor de compras de serviços da empresa. Hoje a gente vai fazer uma dinâmica diferente, igual o Leandro comentou. Hoje ele vai estar do lado inverso aí, eu vou entrevistar ele. E é uma experiência diferente, né? Nós vamos fazer essa troca aqui. Pessoal, então assim, para a gente ir dando início, né? Hoje nós estamos aí iniciando o mês de abril, né? Então, desejar um mês aí repleto de realizações para todos, né? Nós estamos no comecinho do mês de abril e nós estamos voltando o programa Moricast, que é o podcast específico aqui para a nossa equipe, principalmente, onde lembrando que a gente sempre traz temas que são relevantes tanto para a vida do profissional que trabalha com a gente, quanto para a vida da própria pessoa, né? Então hoje a ideia é a gente trazer algumas atualizações e algumas coisas com relação à empresa, à qualidade de vida do trabalhador, né? Aumento de produtividade. Então a gente vai fazer esse bate-papo sempre, ele acontece todos os meses, né? E hoje nós vamos iniciar dessa maneira. Então eu vou passar a bola aqui para o Renan vai estar conduzindo e é um bate-papo. Caso alguém tenha alguma dúvida, alguém queira fazer alguma pergunta, né, pode se sentir à vontade, pode mandar no chat aqui para a gente vai abrindo, tá? A gente vai jogando as perguntas também. E aí, se por um acaso der algum probleminha aí de áudio, de imagem, vocês puderem também dizer se está tudo ok, para a gente ir tranquilo aqui, a gente agradece também. Beleza? Renan, então vamos lá, cara, vamos fazer esse bate-papo? Vamos lá. Pessoal, o Leandro, para começar aqui, conta, a maioria do pessoal que está aí eu acho que conhece o Leandro, mas para ficar mais específico, conta o pessoal aí quem é o Leandro Pagani. Legal, Renan. Então, né, às vezes a gente tem dificuldade de falar da gente mesmo, né? Mas o Leandro Pagani, então, eu tenho 39 anos, né? Então eu sou natural aqui de Maringá mesmo. Eu nasci aqui em Maringá. Durante grande parte aí da minha adolescência, eu tinha como paixão jogar basquete. Então eu jogava basquete, inclusive joguei para o time da cidade de Maringá, né? Quando eu era jovem. E daí, enfim, as coisas foram trilhando, a vida foi mudando, e aí eu fui seguir a carreira profissional. Logo quando eu era novo, eu fui trabalhar na Receita Estadual aqui de Maringá, né? E na Receita Estadual aqui de Maringá eu comecei a aprender sobre empresa, sobre negócio, sobre esse mundo corporativo, onde eu tive a oportunidade de começar a fazer o curso de Ciências Contábeis. Né? Então, eu me formei em Ciências Contábeis, eu sou contador por formação, né? Então, eu me formei no ano ali de 2008, mais ou menos. E aí eu comecei a trabalhar com a parte de folha de pagamento, né? Que é uma das áreas da contabilidade. E trabalhei bastante tempo com folha de pagamento. E depois a folha de pagamento, ele vem gerando para as pessoas a oportunidade dessas pessoas se tornar gestor de pessoas, né? E o que é o gestor de pessoas? É a pessoa que trabalha com tanto a parte da folha quanto a parte humana, né? Então eu fui desenvolvendo essas habilidades. E aí trabalhei em algumas organizações, trabalhei em algumas empresas e cheguei até aqui onde eu divido a responsabilidade das pessoas com os líderes, né? E eu divido também a responsabilidade
é, do dia a dia aqui é, com a diretoria, com os coordenadores, né? Então, hoje o que você faz dentro da Moremax é cuidar da parte de pessoas, contratações. Basicamente hoje, né, a gente tem aqui dentro da empresa hoje em torno de 90 pessoas, né? Então nós somos ao todo mais ou menos 90 pessoas no nosso quadro. Então toda a responsabilidade, tanto da parte da folha de pagamento, quanto a responsabilidade da contratação, do dia a dia, do desenvolvimento das pessoas, de pensar no lado humano, ele faz parte da minha responsabilidade, né? Então hoje eu tenho a Kathleen aqui dentro, que faz o trabalho junto comigo, que me ajuda bastante. Então, o trabalho aqui ele é voltado principalmente em duas frentes, que é a parte humana e a parte, eu falo que é os números que as pessoas geram, né? Então, a folha de pagamento, os impostos, férias, 13º, enfim, né? Toda aquela burocracia que as pessoas geram normal dentro de qualquer empresa, né? Aí tá aí no setor que você é responsável hoje aqui dentro. Cai na área de gestão de pessoas, né? Que é a parte que, enfim, né? Que a gente tem que dar todo o suporte aí para a equipe, né? Legal. Ô, Leandro, assim, analisando, você falou que é contador, faz parte da gestão de pessoas, nesse mundo corporativo hoje que você vive aí, gestão de pessoas, qual que, tipo assim, para a gente ser mais produtivo no dia a dia, cada um em seu setor, a pessoal na produção, no escritório, qual que é uma dica que você consegue deixar para o pessoal aí? Renan, eu vejo, eu gosto muito de trabalhar e eu falo muito isso para as pessoas que convivem de alguma maneira comigo, né? Eu entendo que o ser humano, ele é um ser humano integral, né? O que eu quero dizer com integral? Você tem que cuidar da sua vida profissional, você tem que cuidar do seu casamento, você tem que cuidar dos seus filhos, você tem que cuidar de atividade física, você tem que cuidar da alimentação, você tem que cuidar de um contexto geral, né? Porque hoje, se você for parar para pensar e decidir falar assim, cara, para mim ser um bom profissional, eu vou só estudar, sei lá, sobre minha profissão, por exemplo, no caso, no meu caso, né? Estudar só sobre folha de pagamento, eu enxergo que você pode ser bom em folha de pagamento, mas você não vai ser um bom profissional, né? Algumas pessoas aqui dentro da empresa me conhecem há mais tempo, algumas pessoas talvez não me conhecem há muito tempo, e algumas pessoas também não conhecem a minha história. Mas para quem conhece um pouquinho da minha história, para quem conhece o Leandro Pagani, né, vamos dizer assim, por detrás do profissional que está o dia a dia aí com a galera, sabe que dentro da minha história eu já cheguei a pesar 150 quilos, né? E só que assim, profissionalmente falando, Renan, eu consegui, dentro da minha história, fazer muita coisa, mesmo, né, não estando, vamos dizer assim, numa aptidão física legal, né? Então eu era professor de faculdade, eu ganhei reconhecimento, né, sendo professor de faculdade, trabalhando, enfim. Assim, profissionalmente eu sempre consegui deslanchar, mas eu não conseguia me sentir completo, vamos dizer assim. E aí, em 2018, eu tive um problema muito considerável de saúde, e ali foi um start muito importante na minha mudança, porque no ano de 2018, além de eu ter tido esse problema, foi o ano que minha filha nasceu, né? Então eu percebi que se eu não fizesse algo diferente na minha vida, eu não teria vida para acompanhar a minha filha, né? E aí, em 2018, eu falo que eu comecei um processo de mudança que ele vai durar, eu acho que pro resto da minha vida, né? Hoje, às vezes, eu sei que tem algumas pessoas aqui da empresa que me acompanham, às vezes na rede social, que, enfim, que de alguma maneira me acompanha, vamos dizer assim. E aí vê que, por exemplo, eu posso, às vezes que eu vou fazer uma corrida, que eu vou fazer um negócio, que, enfim, né? E eu acho que a dica, baseado na sua pergunta, principal que eu deixo para que a gente se torne um profissional com mais produtividade é você cuidar
talvez, da sua vida fora da empresa, né? Então, Dá um pouquinho de tempo para cada coisa. é você, por exemplo, talvez ter um tempo para fazer uma atividade física, você sair com a sua esposa, você sair com seu filho, você brincar, você ir na igreja, você ter uma vida que seja mais completa, né? Porque eu vejo muitas vezes, eu não sei se é o caso de todo mundo que está vendo, não sei se também é o seu caso, Renan, mas às vezes tem gente que vem conversar comigo e traz, por exemplo, algumas dores no sentido de ter muita pressão, ter muita cobrança, e aí chega em casa, não tem nenhum um momento de aliviar aquela cobrança, aquela pressão, aquele dia a dia que pode ser um pouco mais pesado, né? E aí volta para trabalhar no dia seguinte, e aí a pessoa volta muitas vezes pior do que ela saiu, porque ela não consegue dormir bem, ela se alimentou mal, porque quando a gente está ansioso, a gente come mais ou a gente come menos, Consegue se despegar. não consegue desligar, né? E aí quando você retorna para o trabalho, você retorna já sobrecarregado. Então, quando eu falo para que você tenha momentos onde você consiga extravasar esse estresse, talvez a hora que você retorna para o seu ambiente profissional, você consiga se tornar um profissional um pouco melhor, né? E esse profissional muito melhor que eu vejo, eu não sei até que ponto isso faz sentido para todo mundo, mas às vezes as pessoas acham, né, porque eu trabalho com gestão de pessoas, né? Eu falo que o profissional melhor é importante por conta da minha profissão. Eu acredito que pode ser que muito disso que eu falo seja por conta da minha profissão. Mas eu penso o seguinte, Renan: se a gente não for um bom profissional, se a gente não for um bom pai, se a gente não for um bom filho, se a gente não for, enfim, tentar esse processo de evolução, a gente vai entrando numa zona de conforto onde a gente começa a aceitar as circunstâncias da vida, né? Então, você não tem que ser um bom profissional porque você trabalha numa empresa, ou porque você trabalha na empresa A, na empresa B. Você tem que ser um bom profissional porque faz parte do seu caráter, né? Faz parte da sua decisão de vida. Então, quando você decide algo, seja para ser um bom pai, para ser um bom marido, para ser um corredor, igual eu gosto de correr, igual você também gosta de correr, né? Cara, você não tem que fazer isso pensando em impressionar alguém, ou pensando que é a empresa, ou pensando que é a família, que o marido, que qualquer pessoa. Pensar em você. Tem que pensar em você. Então, assim, hoje, a minha qualidade de vida, lógico que tudo é importante na minha vida, o meu trabalho, a minha família, o meu treino, tudo. Só que eu falo assim, hoje a minha chave mais importante é cuidar de mim. Então hoje, muitas vezes, eu saio de um dia de trabalho onde não é fácil. Eu muitas vezes, Renan, eu preciso fazer no meu trabalho conversas difíceis, conversas que não são fáceis de fazer. E isso acontece às vezes com uma certa frequência. E aí você sai com a cabeça cheia, cara, às vezes dor de cabeça, às vezes preocupado. Eu falo, hoje é o dia que eu não quero fazer alguma coisa, eu sei que é o dia mais importante para eu fazer. Porque é onde eu vou realmente desconectar um pouquinho aquele estresse, aquela preocupação, vou aliviar isso dentro do corpo, e aí no outro dia, quando eu vou ter que voltar para o trabalho, eu volto mais leve, eu volto mais tranquilo, eu volto com mais poder de tomada de decisão, né? Então, a dica que eu vejo mais importante, e isso para todas as profissões que nós temos dentro de qualquer empresa, é você entender que você tem que cuidar de todas as áreas da sua vida. Você tem que cuidar da sua família, você tem que cuidar da sua espiritualidade, você precisa cuidar do seu físico, da sua alimentação, da sua atividade física, e você precisa estudar, você precisa se qualificar, você precisa buscar ser um bom profissional. O dia que qualquer um de nós aqui entender essa essa ferramenta, né, esse olhar integral, essa engrenagem, talvez as coisas fiquem um pouquinho mais fácil, né? Eu vejo isso, Mais leve. fica mais leve. Eu vejo isso. Legal. Isso aí.
É isso aí? É difícil estar desse lado aí, Renan? Não é fácil, não. Não? Pessoal, então assim, hoje a ideia era trazer algum tipo de ferramenta onde a gente pudesse transformar e aumentar talvez a nossa produtividade e o nosso resultado. Baseado nisso, eu queria também saber, Renan, você consegue aumentar a sua produtividade de que jeito? Peguei de surpresa agora, né? É fácil para você aumentar a sua produção, por exemplo, dentro do dia a dia? É assim, igual a gente falou, é uma engrenagem, cada setor depende do outro, igual o RH depende de outro setor, o meu do compras praticamente todos, que vem demanda de todos os lugares. Então, eu acho que para aumentar a produtividade, todo setor tem que estar engajado e andando junto. É aquela frase, ter a visão do todo, né? A visão do dono, né? Para acho que fazer acontecer e a produtividade em todos os setores melhorar ele. É muito legal, né? Até assim, né? O Renan ele é um parceiro meu aqui nos treinos, né? A gente está junto. O quanto que a gente se desafia junto, né? Para fazer às vezes algumas coisas, no sentido físico mesmo da coisa, né? E isso eu acho que transforma muitas vezes o nosso dia a dia mais leve, né? Então eu acho que a nossa própria experiência do que a gente vive, não é que a gente é melhor, mas eu acho que de alguma maneira funciona, né? Então eu acho que talvez a gente utilizar essa experiência e as pessoas colocarem essa experiência no dia a dia pode ser relevante para todos. Pessoal, então assim, a gente retomando aqui, na verdade hoje a gente fez uma inversão, né? Tá entrevistando. Normalmente sou eu que conduzo a bola aqui, mas hoje, como era uma situação diferente, eu fiz o convite para o Renan me ajudar. Então, assim, o que eu gostaria de trazer era justamente isso. E assim, lembrando que o Moricast, ele é um episódio mensal. Então, nós vamos estar aqui todos os meses batendo um papo, né, trazendo informações. E sabe uma coisa, Renan, que eu gostaria de colocar aqui para a galera? Eu vejo, cara, que se a gente abrir uma caixinha, por exemplo, no grupo do WhatsApp da empresa, falando assim, galera, vocês podem aqui reclamar sobre qualquer coisa, sobre o que vocês quiserem. Eu acredito que o ser humano, por natureza, ele tem uma habilidade muito fácil de reclamar de alguma coisa. Às vezes reclamar porque o ar está muito frio, porque o ar está muito quente. Não tá quente sugestão, né? A pessoa vai reclamar, a pessoa tem uma habilidade. Só que eu vejo em contrapartida que as pessoas têm muita dificuldade de elogiar. Recentemente, através da Mirelle, que a Mirelle está aqui com a gente, ela abriu um canal para as pessoas fazerem elogio, né? Então, galera, se vocês têm aí alguém do seu dia a dia, uma pessoa que você acha que é bacana, uma pessoa que faz a diferença no seu dia, faça um elogio para essa pessoa, reconheça algo que essa pessoa tem de bom. E é engraçado que as pessoas têm muita dificuldade de falar o quanto que as pessoas ajudam, né? E aí, sabe, Renan, eu tô vendo aqui, cara, eu tô aqui, pessoal, tô falando com vocês, e ao mesmo tempo que eu tô falando com vocês, eu tenho acesso aqui às pessoas que estão, né, assistindo a gente. Então, assim, é agradecer todo mundo que está aqui. Então, hoje, a grande maioria das pessoas que estão assistindo a gente aqui é o pessoal aqui que convive mais próximo da gente, né? A gente tem algumas pessoas a mais, né? Eu vejo que ali de fora hoje está o Danilo, está o Wagner, está a Gisele, né? E nós temos aqui como convidada a Adriele. A Adriele está aí também, Renan. É isso aí. Ela tá aí. E aí o restante aqui da galera é a galera aqui de Maringá, né? Então, assim, o meu agradecimento para todos que mesmo que me conhece talvez muito bem, gastou aí um pouquinho do tempo para ouvir, né? E assim, galera, eu trabalho muito, Renan, e eu falo assim que é uma sementinha do bem, sabe? Eu até trouxe a caneca porque eu queria fazer essa provocação hoje. Muitas pessoas que me acompanham
sabe que uma frase que me norteia e talvez norteie aí um monte de gente, né? É essa frase que está nessa caneca aqui. 1% melhor todos os dias. E aí, para finalizar, eu queria dizer que 1% melhor não é ser campeão, mas às vezes é fazer aquilo que você, mesmo com dificuldade, mesmo às vezes aquele dia que você não quer fazer, sabe aquele treino que você não gostaria, sabe o doce que você está comendo todo dia que você não gostaria de comer? Consegui beber? Quantos copinhos foi hoje, Renan? Hoje foi 19 copinhos, não. Foi 17 copinhos. Tomou 17 copinhos, olha só o exemplo, né? Renan está contando quantos copos ele toma de água, porque água é importante. Então, sabe o que é 1% melhor? É você se desafiar a fazer algo um pouquinho melhor. Então, hoje, talvez para a gente finalizar esse episódio e deixar aqui para a galera, é o seguinte, pessoal: o que hoje vocês podem ser 1% melhor? Talvez o que eu gostaria que vocês fizessem, e se fizer sentido para vocês, elogiar o marido, elogiar a esposa, elogiar o filho, fazer uma janta especial, ir na igreja, fazer uma caminhada. Eu não sei. Eu não sei o que pode fazer sentido para a galera. Mas eu tenho certeza que todo mundo pode ser um pouquinho melhor. E se você conseguir hoje ser um pouquinho melhor, no final de um ano, você vai ser 365% melhor. Então, eu vejo, Renan, que a dica, se eu puder deixar uma dica, seria isso. Galera, não tente resolver sua vida numa noite. Entenda que o processo ele é diário. E o que vai virar a chave para você conseguir fazer algo grande na sua vida se chama constância. Bom, eu acho que eu falei muito mais do que as perguntas do Renan. Mas, Renan, você quer perguntar mais alguma coisa? Tá tranquilo? Não, tá tranquilo. Isso aí. Agradeço a todo mundo pela presença aí. Tamo junto. E você? E você que está assistindo pode ser o próximo convidado. Você pode ser o próximo convidado. Valeu, galera. Um grande abraço e nos encontramos na nossa próxima edição. Valeu, um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.